voltando aqui o esgoto dos doutores, né? Que aqui no texto normal eles colocam adorar, né? Mas se você for aqui, por exemplo, na tradução da Ave Maria, Já tá respondemos como isso já. adorar, eles traduziram como adorar, e na Bíblia de Jerusalém eles traduziram como venerar, né? Venerar. E na Vulgata Latina eles colocaram também como venerar, né? Na própria Vulgata Latina. Ou seja, o pessoal ali estava adorando a deusa Diana e eles traduziram como veneração aqui na Bíblia de Jerusalém e também na Vulgata Latina. Comprovando aí que é a mesma coisa, né? Só porque eles não assumem. E tem, inclusive, concílios ecumênicos que colocam a palavra adorar para os ícones, para as imagens e tudo mais. Eu vou tratar isso, mas eu vou passar agora a palavra para o Gaião. O Gaião, se eu perguntar para o Gaião quando surgiu o culto às imagens, ele ia ficar 3 horas aqui falando sem parar, mas eu vou deixar que o Gaião fale. Faça um resumo, Gaião, sobre a questão quando começa o culto às imagens na igreja primitiva, se os apóstolos realmente eles pegavam uma imagem ali de Maria, estátua, botavam lá em todos os templos deles e começavam. Cara, não tem, pô. A igreja está sendo edificada. Simplesmente tem fragmento encontrado. Aqui, ó, século III. Fragmento encontrado ali na catatumba de Priscila. No início do século III, ali em Roma. Então, tem fragmento, pô. É simples você pegar aqui em Gálatas. Aos Gálatas, ó, 3, 1, ó sensato Gálatas, quem vós fascinou a vós, até cujos olhos foi apresentada a imagem de Cristo crucificado, ó. É simples, pô. Como a igreja vai sendo edificada, vai sendo proclamada mundialmente, vai acontecendo o quê? Os mistérios, os milagres. Por exemplo, como aqui essa imagem que foi pintada pelo Evangelho de São Lucas, no século III. Os caras que catavam um contexto, a igreja primitiva usava a imagem de Nossa Senhora, não, mas eles oravam junto com Maria, as apóstolos 14, as apóstolos 12. Com o passar, foi surgindo as imagens, foi surgindo as relíquias, foi surgindo os milagres e prodígios. Tanto no Velho Testamento tem imagens versáteis, que são as sombras do Novo Testamento. Certo? É simples entender isso. Se prostrar e tudo mais. E quando foi que começou essa prática? Fala aí, Gael. Boa noite. Então, essa é uma questão interessante no sentido... Eu tô travando pra vocês ou tô só travando pra mim? Pra mim não, tá normal. Você vê, cara, é só você perceber, pô. Os caras não têm amor. Você não vê amor pela palavra na vida dos caras. São apenas mais pessoas que estão sendo usadas para confundir, para tirar você do foco da verdadeira devoção, do verdadeiro caminho. Porque em Gálatas 7, apenas pessoas que se metem em confusão e perturba o evangelho de Cristo. É só. Os caras não estão nem preocupados com a sua vida. Para eles tanto faz se você vai ser salvo, se você não vai ser salvo. Tanto faz. Não vou mostrar a katana para quem pediu. Estou enrolando aqui. Mas... para dar uma resposta. Quando começou essa questão de prostrar? Simples, meu. Lá muito antes, que nem tinha igreja primitiva. Josué 7,6. Prostrou diante da imagem via sacra. Prostrar, primeiro, o rei Salomão prostrou, o rei Davi, o profeta Natan prostrou diante do rei Davi. Primeiro Reis ali, tem ali 22. Bezabel prostrou também diante do rei. Profeta Balaão prostrou também diante do anjo. Êxodo 18,7. Moisés prostrou diante do seu sogro Jetro. Então, são cultos de honra, de respeito. Porque o profeta Natan prostrou diante do rei Davi? Forma de respeito. Porque Josué 7,6 prostrou diante da Arca da Aliança? Respeito. Porque nós prostramos diante da imagem via sacra, diante, Salmo 99, adorar o Senhor através do usamento sagrado. E por aí vai.
é a seguinte, Ainda bem, cara. Academicamente, existe um consenso sobre uma margem de tempo. E aí, por falta de fontes a respeito, fontes específicas, a gente não tem um Cadê a escritura, meu querido? Quando é que começou o culto das imagens? Um maluco que era criador de cabra nas montanhas de Gálata, foi o primeiro iconódula. Sabe, você nem sabia ler, entendeu? Então, a gente precisa de fontes de fato de quando isso começou a ser praticado, mas a gente tem que fazer uma distinção, que é o que eu sempre faço quando faço nesse debate, que é dividir a iconologia. Isso é uma distinção que ela vale para qualquer religião. E uma coisa, já adiantando isso para o debate, eu não tenho como abordar diferentes níveis intelectuais e diferentes níveis de obstinação de católicos e de ortodoxos nesse tipo de transmissão. Então eu vou falar para um cara, Coroadura surgiu no século VII, o cara vai falar, beleza, nenhuma também diz isso, então tranquilo. E eu vou falar, e aí um outro cara vai dizer, não, existe desde... O século VII já definiu, mas isso tem muito antes. Começa desde Gênesis, faça um homem a nossa imagem. Êxodo 22, Deus manda Moisés fazer uma imagem via sacra. Número 28:9, Deus manda Moisés fazer uma imagem, quando o povo olhava para a imagem, o povo era curado, que é a prefiguração de Cristo. João 3, 14, 15. Mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, o filho do homem será levantado. Simples entender isso. É muito antes aí. 1 Reis 6, 22, 35, Deus manda o rei Salomão fazer o templo, e o rei Salomão encheu esse templo de imagem. Então, já vem muito antes isso aí. O que Deus está proibindo é a imagem de outro Deus. Imagem via sacra, a Bíblia não proíbe. Imagem de santos, de servo, a Bíblia não proíbe. Aonde não entra isso na sua cabeça, meu querido? Depois os caras falam que eu não uso Bíblia. Nos comentários aí, né? Será mesmo? Desde os apóstolos. Ou então o fake do Isla Silva, né? Pelo amor de Deus, maluco. Vai contar outra história em outro lugar. Eles falam assim, que para os cânones eles são... Pela posição deles, a católica defende. Descaradamente, uma adulteração que eu achei, deixa eu compartilhar aqui, que eles pegaram essa citação exatamente de um concílio. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Tá aqui. Tá no segundo concílio de Nicéia, aquele que o Gaião, inclusive, já mencionou, de 737 depois de Cristo. Deixa eu colocar mais um aqui. Tá falando que aqui a tradução em português, uma tradução errada, que vai falar: quem venera a imagem, venera a pessoa de quem nela é produzida. Só que aqui vai estar justamente proskineo no grego, que é a palavra do grego que significa adoração. E no latim, que está no oficial do Catecismo Católico, documento oficial deles, supostamente infalível, vai estar lá: quem adora a imagem, adora aquela pessoa que está representada. Ou seja, eles não vão usar a palavra para veneração, eles vão usar para adoração. Inclusive, tem muitos outros exemplos do tipo. Deixa eu ver se eu acho aqui que, por exemplo, do 268... Isso aqui é falso, ó. Eu tô com o catecismo em mão. Olha só. Ele falou que o catecismo ensina a adorar as imagens. Olha só. Você pega aqui, página 2131. Olha só. E 2132. Olha só. Foi se fundamentando no ministério do Verbo encarnado. O que? O sétimo concílio ecumênico em Nicéia, em 787. E mais para frente, João Paulo II já reafirma de novo, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, contra o culto dos ícones, e o de Cristo e também os da Mãe de Deus, ó, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, Filho de Deus, inaugurou uma nova economia das imagens. Uma imagem via sacra é um ícone que te leva a Deus. Não tira, pelo contrário, não tira a presença de Deus. Pelo contrário, ela te leva a adorar a Deus. A imagem de um ídolo, ela quer ser um Deus. Tira a graça de Deus, porque ela quer ser adorada como um Deus. O poder não está em Deus, está em poder está na imagem. O ícone não, o ícone ela te leva, te remete a estar na presença de Deus. Salmo 95:9 deixa isso bem claro. José 7:6 deixa isso bem claro.
É simples. E quando você destrói uma imagem de um ídolo, está destruindo a divindade que está na imagem. É o contrário. A imagem de um Deus, de um ídolo, tira você da presença de Deus. A imagem via sacra, a imagem de um ícone, pelo contrário, te leva a Deus. Olha só. 2132, ó. Documento oficial da Igreja Catecismo. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos, de fato, a honra prestada à imagem. Ó. Dirija a quem ela representa. Ó. E quem venera uma imagem, venera a realidade nela, reproduzida a honra prestada aos santas imagens. É uma veneração. Ali Lucas fala, é uma adoração, não, uma veneração. Porque do grego para o latim, tem divergência quando você vai traduzir para o inglês, para o português, etc. Tem essa divergência. O que a igreja está ensinando? Que tem que ser venerada. Lucas Manzoni está falando que a igreja ensina que as imagens têm que ser adoradas. As imagens é um Deus? Se a igreja ensinar que as imagens devem ser adoradas, está violando ali os mandamentos. Que Deus está proibindo, Êxodo 20, versículo 3. Não terá outro Deus diante de minha face. Não prestar culto, nem adorar, etc, etc, etc. E tanto que Deus manda fazer uma imagem via sacra. Êxodo, versículo 18. Olha só. Veneração respeitosa e não uma adoração. Que isso só compete a Deus. Ó. Adoração só compete a Deus. Os atos de culto não se dirigem a uma imagem como realidade em si, mas a considera em seu aspecto próprio de imagem, que nos conduz a Deus, encarnando, ora, movimento que se dirige à imagem, enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade que ela representa. Simples, pô. O templo do rei Salomão era cheio de imagem. No Novo Testamento vai ser diferente? Não, pô. Era imagem. E essa agora é uma nova economia de imagem. Como apresenta ali no século III a imagem de Nossa Senhora. Se você pegar essas igrejas mais antigas, tem imagem de querubins. Então, a imagem não é um Deus. A imagem é o que é. É o que representa. A imagem de Nossa Senhora representa Nossa Senhora. Culto de honra. Aqui, ó. Vou adorar a imagem? Não. Essa imagem me leva para Deus. Me leva ao mistério salvífico. A agonia de Cristo na cruz. Simples. É uma mentira, pô. Desse Lucas Manzoni. Cara, o catecismo tem um ensino muito lindo sobre as imagens. Ele fala que, olha só, vamos mais para frente, vamos ver mais um pouquinho, já 13 minutos, que dá muito tempo esses vídeos desse doutor, isso é louco. Tem mais Uma coisa importante quando você está procurando isso. Fala. Os apologistas ortodoxos famosos do Facebook, quer dizer, famosos não, né? Mas pelo menos o Damasceno Ribeiro, que ele é bispo ortodoxo lá em Coimbra, eu acho. Já tudo, né? Jesus. Quero pegar aqui uma fala do Lucas que a gente vai começar um movimento dele, para se pegar um livro. Mas a gente vê também na Bíblia muitos homens, né, fora do grupo dos 12, que são chamados de apóstolos, como Barnabé foi chamado de apóstolo, Paulo também foi chamado de apóstolo, e outras pessoas fora do grupo dos 12, que são chamados de apóstolos. Então, aquele apóstolo, irmão de Jesus, citado em Gálatas, né, por Paulo, A visão da igreja com esse seja exatamente aquilo que o Gael falou. É o tratado da estiver errado, ele vai lá e destrói ela com a aprovação de Deus. E Deus disse que ele estava fazendo uma coisa boa, né? Então a gente vê que não era costume judaico, né, e nem pela aprovação de Deus, qualquer tipo de veneração a imagens. Eu tenho vários documentos aqui. A gente tem, por exemplo, o Pellestrand, né? É um historiador francês. Então, tô finalizando esse vídeo aqui. Felizmente que é muito grande o vídeo do cara. Não tem como colocar tudo, pô. Não tem como. Mãe, Eu tenho mais o que fazer. E para finalizar aqui, ó, Números
21, 8 e 9. Ó. O Senhor diz a Moisés: faz para ti uma serpente, ó, ardente, e meta sobre um poste. Todo que foi mordido leva para a serpente, será salvo. Ó. Moisés fez por uma serpente de bronze e fechou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Ó. Deus mandou fazer. Segundo Reis 18:4, Deus manda destruir essa imagem, porque se tornou um Deus. Não estava sendo mais venerada, estava sendo adorada. Então, o que os caras vão tentar aí colocar que a igreja ensina a adorar a imagem. Mas não tem isso. No catecismo, não tem documento oficializado, o catecismo atualizado. Não tem. Se pegar na página 2129, 2130, 2131, 2132, página 3000, 2500 e 4706. Não tem, não ensina a adorar a imagem de Nossa Senhora. Simples entender isso. Salve Maria, sou do missionário Céu Roberto, imagem, via sacra, primeiro Ezequiel 41, do 17 até o 26, tempo cheio de imagem via sacra. Então, esse debate é desnecessário. Nós vemos ali a imagem lá do primeiro século. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.